Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho nesse começo de semana para acompanhar o Manhã no Ar. Hoje é segunda-feira, dia 26 de junho, o programa está começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. 100% parados, rodoviários cruzam os braços e paralisam a frota de transporte coletivo de Manaus. A gente mostra a movimentação ao vivo nos terminais, garagens e nas ruas da capital. A gente fala também da morte de uma jovem que foi atingida por uma bala perdida na zona norte de Manaus. No quadro A Vaga é Sua, vamos falar de uma proposta que pretende reter o FGTS dos funcionários dispensados pelas empresas. Então o empregado vai ficar se mantendo com o seu próprio depósito do FGTS. No esporte, Princesa do Solimões se classifica para a próxima fase da Série D do Brasileirão e o Fast Clube é eliminado dentro de casa. Chegamos à semana do Festival de Parintins e a partir de hoje a gente traz em detalhes, ao vivo, a preparação de Caprichoso e Garantido. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6h02, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí, é o 992258767. Você também pode entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E hoje a gente começa, infelizmente, o programa com uma má notícia para quem precisa do transporte coletivo. 100% da frota de todas as empresas de Manaus estão paradas. E a gente vai agora lá para a zona norte da cidade mostrar como está a movimentação na Cidade Nova, onde é a garagem da Eucatô. Essas imagens a gente está vendo agora são as imagens aéreas do nosso drone, operado pelo Alex Gomes, que está lá na zona norte. A gente consegue perceber aí na Cidade Nova, na parte de trás, os ônibus parados. Não, nenhum deles está circulando nessa manhã, garagem cheia. E na frente, uma infinidade de funcionários da Eucatô, que é uma das principais empresas dessa cidade que atende a Zona Norte. Os funcionários estão todos aí na frente, não estão trabalhando hoje. Eles reivindicam um dissídio coletivo que deveria ter sido pago em maio. E por conta disso, decidiram cruzar os braços. Essa é uma reivindicação legítima, eles têm o direito do reajuste, eles pedem 12%, mas em compensação é uma paralisação ilegal. Ilegal por quê? Porque para cruzar os braços, principalmente de um serviço essencial como o transporte coletivo, é preciso antes comunicar à Justiça do Trabalho, ter autorização para isso e de forma alguma, pode parar 100%, porque é um serviço essencial. Deveria, inclusive, nesse horário, que é de pico, estar operando 70%, é o que prevê a legislação. Em horários em que não há grande concentração de passageiros, em que essa necessidade não é tão urgente, aí sim, eles podem deixar 70% na garagem e trabalhar com 30%. Mas nunca eles poderiam cruzar os braços e deixar a população sem nenhum ônibus operando na cidade. O prejuízo é muito grande, muita gente foi pega de surpresa, né? Saiu de casa hoje e simplesmente não teve ônibus circulando. E a gente vai já mostrar as consequências em outra área da cidade. O que a gente vê aí na Zona Norte, na garagem da Eucatô, são os funcionários parados na frente da garagem. Na parte de trás, vamos tentar mostrar, Alex, como os ônibus estão nesse momento, né? E os funcionários estão ali na frente e na parte de trás a gente vê a garagem lotada. Para quem está em casa, olhar uma imagem como essa, que precisa do transporte coletivo, que paga uma passagem de R$ 3,80 e ainda assim sabe que se for agora para a parada, não vai conseguir chegar na escola, não vai conseguir chegar no trabalho, não vai conseguir chegar numa consulta médica. É um transtorno muito grande, é até uma revolta, né? Olha aí, a garagem completamente lotada.
E agora a gente vai lá para a zona leste da cidade para saber como está uma outra garagem, que é uma das que atende grande parte da população lá na zona leste, que é a Global Green. Quem está lá ao vivo é o repórter Danilo Alves, com quem eu converso agora. Olá, Danilo, bom dia. Qual a situação aí na zona leste? A situação é essa, Adriane. Os trabalhadores da categoria, tanto os trabalhadores motoristas quanto os cobradores, cruzaram os braços 100% parado aqui na garagem da Global Green, zona leste da cidade. A gente, como você disse, os direitos, as reivindicações dos trabalhadores são justamente a questão do dissídio coletivo de 2% que eles pedem de 2017, que era para ter acordado desde abril, mas não foi decidido pelo MPT e nem pela empresa Sinetran, na verdade nem pelo sindicato, do Sinetran, e também a questões trabalhistas, como a falta de repasse do FGTS feito pelas empresas e também a questão da falta de pagamento, da questão de horas extras e também de feriados e compensação de horas feitas pelos trabalhadores que trabalham a mais. A gente está aqui do nosso lado aqui agora, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da categoria, Divanci Oliveira, que vai falar um pouquinho para a gente sobre essa greve geral dos ônibus. Muito bom dia, Divanci. A gente sabe que existem aí mais de 8, 9 empresas que estão todas paradas nesse exato momento. A gente queria que você falasse um pouquinho sobre a questão das reivindicações dos trabalhadores e também, lógico, da questão do TRT, que tinha proibido essa greve. No caso, ontem a procuradora, na verdade a juíza do TRT, a Solange Moraes, havia dito que não era para ter realizado essa greve, mas mesmo assim a categoria parou. O porquê? Olha, a categoria quer aumento de salário, a categoria não quer enrolação. E a decisão de parar não foi do sindicato, foi da categoria, que fique bem claro. Agora, infelizmente, o TRT está com um posicionamento um pouco duvidoso em relação a querer punir só os trabalhadores. E o Sinetran e os empresários que não querem dar aumento de salário, não tem multa alguma para os caras. Ou seja, os caras não recolhem INSS, não recolhem FGTS, o TRT sabe disso, a desembargadora sabe disso. E por que não prender os empresários? E por que não punir as empresas? Por que tem que punir o trabalhador que está lutando pelo aumento de salário, tendo em vista que os patrões tiveram o maior aumento de passagem do Brasil, com o menor IPCA também? A passagem foi de 3,30 para 3,80. O que justifica uma passagem tão cara? O acertado foi que após o aumento de passagem, o nosso reajuste já está garantido. E até agora nada. Então a categoria quer aumento de salário. E também querendo que o TRT mude o posicionamento deles. O TRT sabe o que está acontecendo e sabe que dessa forma não vai resolver o problema. A única forma de resolver o problema, ou o Ministério Público está no decídio coletivo, ou as empresas dão como acordo para que a gente possa entrar na justiça. Sem esse documento, o julgamento é nulo. O TRT quer que eu vá para uma audiência, para um julgamento, que não vai ter validade. Isso é um absurdo, então não dá para aceitar. Esperamos que o TRT mude o posicionamento dele e a categoria está de parabéns por estar lutando por tão somente seu direito. Você está falando, Divanci, que a categoria decidiu parar. A gente vê realmente aqui, vamos só mostrar como é que está do outro lado da rua, Domingos. Os trabalhadores estão ali sentados justamente esperando, cruzando os braços justamente por conta dessas reivindicações. Agora, como você disse que a categoria realmente parou, foi a decisão deles, existe nessa decisão do TRT a multa de R$100 mil por hora. Como é que o sindicato vai lidar com isso? Vai apelar ao TRT, ao Ministério Público? A gente vai apelar, nós vamos entrar com recurso porque não concordamos, até porque a multa foi muito exorbitante, foi só para um lado. Nós entendemos que essa multa tem que ser rachada com o sindicato das empresas, porque a culpa é deles. É o Sinetran que não quer negociar, é o Sinetran que não quer dar reajuste para a categoria. E por que a justiça multa só o sindicato? É o que nós queremos, é sensibilizar o tribunal para que ele mude de posicionamento. Do jeito que está aí, querer sufocar, engessar só o sindicato, só os trabalhadores, não vai dar certo e pode até virar uma anarquia, porque a justiça está tirando o direito dos trabalhadores de fazer greve quando ela não garante aumento de salário. Agora, Divanci, você acredita que só paralisando o 100% que vai chamar realmente a atenção do poder público, das empresas e também do Ministério Público? Sem dúvida, não tem outro caminho, já foi feito de tudo. Não tem lei que obrigue o Sinetran a aumentar o salário. E a justiça não faz esse papel. Então a única saída que nós temos nesse exato momento é a categoria cruzar os braços. Não tem outro caminho. Qual é a lei
que diz que o empresário é obrigado a aumentar de passagem de salário. Ele não é obrigado. No entanto, também, a gente também não somos obrigados a ficar de braços cruzados, esperando a boa vontade do patrão a nos conceder aumento de salário. Muito bem, a gente sabe que aqui a empresa Global Green é uma das maiores empresas que opera aqui em Manaus, justamente representa aí uma porcentagem grande, porque são mais, aqui em Manaus são cerca de 1.500 ônibus, 221 linhas, e o Global Green representa uma boa parte disso, uma grande metade desse bolo. Agora, Givanci, só mais uma pergunta sobre a questão do sistema. A gente sabe que hoje a passagem é R$ 13,80, a gente sabe que houve vários reajustes, também houve várias paralisações tanto da categoria esse ano, aquelas paralisações relâmpago das 4 às 6 horas da manhã, justamente por esses mesmos problemas do dissídio coletivo e também sobre a questão de trabalhistas. Agora, existe uma matéria recente que foi falada pelo assessor jurídico do Sinetran, o Fernando Borges, dizendo sobre o salário dos trabalhadores, né, do salário da categoria que era da segunda melhor do Brasil. Isso tem a ver com a questão desse aumento de salário, ou acredita que o Sinetran está equivocado, esse direito do trabalhador de ter esse salário? Porque existe aí um disse-me-disse, né, de você? Olha, o Sinetran tem a passagem mais cara do país. E nós temos o segundo maior salário. Está errado, nós temos que ter o melhor salário do país, porque o custo de vida da região norte é muito maior do que São Paulo, muito maior do que Rio de Janeiro. Então, os números do Sinetran estão equivocados, estão errados, e nós estamos reivindicando tão somente o nosso direito. Todo ano tem que ter reajuste. Todos os trabalhadores do país têm reajuste, por que nós não? Você tem ideia do que é a responsabilidade de dirigir um articulado com 200 pessoas? Se o motorista errar, vai morrer quantas pessoas? Então, é um risco muito grande, uma responsabilidade enorme com a população de Manaus, e mesmo assim não querem nos conceder reajuste de salário, e infelizmente a prefeitura está em cima do muro. Eu acho que o prefeito Arthur ele tem que sair da toca, eu acho que ele tem que chamar as empresas, se tem alguém que não tem condição de ficar em Manaus, que ele casse a concessão, mas não dá para ficar do jeito que está. O prefeito Arthur, ele tem que se posicionar sobre essa situação aqui. Muito bem, muito obrigado. Conversei com o Givanci Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Por enquanto, a situação é essa. Os trabalhadores cruzaram os braços e a previsão de que volte ao sistema normalizado ainda está sem previsão. Por enquanto, a situação é essa. Adriano. Obrigada, Danilo, pelas informações. Daqui a pouco a gente mostra um outro ponto da cidade. É claro que essa reivindicação dos rodoviários é legítima, né? O dissídio coletivo é um direito dos trabalhadores, a paralisação, a greve também é um direito, mas dessa vez não houve autorização. E como se trata de um serviço essencial, como falei antes, não pode parar 100%, não pode de forma alguma parar 100%. É preciso colocar pelo menos 30% em circulação para atender as pessoas que estão nas ruas. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa greve, essa paralisação, na verdade, que atinge Manaus hoje. Para você que precisa do transporte coletivo, não tem ônibus circulando em nenhuma zona da cidade, de nenhuma empresa, por conta dessa paralisação dos rodoviários que atinge toda Manaus e prejudica cerca de meio milhão de pessoas que precisam todos os dias dos ônibus. E agora a gente muda de assunto. A Polícia Militar em Manacapuru prendeu 4 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em uma comunidade rural do município. O bando aliciava um menino de 11 anos para ajudar no comércio ilegal de entorpecente. Após denúncia anônima, a polícia conseguiu prender o bando na comunidade Bela Vista, zona rural do município de Manacapuru. Ao todo foram presos 3 homens e uma mulher. E um menor de 11 anos de idade foi apreendido. Segundo informações da denúncia, esse menor era usado pelo bando para traficar drogas na comunidade. Foram presos Daniel Almeida, de 19 anos, Nailson de Souza, de 21 anos, além dos irmãos Adriele Franco, de 18 anos, e Iranildo Franco, de 19 anos. Tios do menor de 11 anos, que também foi apreendido. Segundo denúncias de comunitários, esse menor era usado pelo bando para realizar o transporte e a entrega da droga dentro da comunidade. Mas a informação que a gente tinha é que ele andava armado, né, ou os soldados, né, que a gente chama do tráfico lá, que estavam utilizando esse armamento lá, que não foi encontrado, infelizmente, mas ele estava sendo
fazendo a entrega desse material para esses clientes aí. Com os presos, a polícia encontrou 54 trouxinhas de produto entorpecente, uma balança de precisão, R$ 153 em dinheiro, uma televisão e este macaco que era mantido preso pelo bando. O comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar aqui do município de Manacapuru, Major André Gioia, explicou como a polícia conseguiu chegar até o bando. Nós tivemos o policiamento lá no Bela Vista, na comunidade de Bela Vista, e a viatura fazendo patrulhamento no local teve a informação de que haviam algumas pessoas fazendo tráfico de drogas naquela região. A viatura deslocou lá com os policiais e se depararam numa residência com esses infratores, né, que estavam em sua posse drogas, né, skunk e maconha. O quarteto preso, o menor apreendido e todo o material pego nesta ação foram apresentados no DIP aqui do município de Manacapuru e agora ficarão à disposição da Justiça. Imagina essa situação. O passageiro está com pressa e resolve pegar um táxi na rua. No caminho, o motorista pede para parar e oferece uma bebida. O passageiro começa a se sentir dopado e, quando acorda, está em outro bairro, fora do carro e sem os objetos pessoais. Isso aconteceu aqui em Manaus e quem traz os detalhes para a gente é a Thea Morel. Manaus tem cerca de 4.000 táxis regularizados, com placa vermelha. Foi em um desses carros que um homem foi drogado e teve os objetos roubados pelo motorista. Ele estava dentro de um ônibus quando recebeu o telefonema de uma amiga que precisava de ajuda. Para acelerar a chegada até o destino, ele desceu do ônibus em uma das ruas mais movimentadas de Manaus e pegou um táxi. Até aí, tudo parecia certo. O motorista pediu para parar em um posto de gasolina para abastecer e, depois disso, ofereceu um refrigerante para o passageiro, que aceitou sem desconfiar de nada. A partir daí, o homem não se lembra do que aconteceu. Sabe que foi deixado em um bairro distante da cidade, que pegou uma condução e que conseguiu voltar para casa sem entender muito bem o que estava se passando. No dia seguinte, quando ele acordou, é que percebeu que havia sido roubado. Eu vi que tá faltando meu cartão, meu celular, ele levou também. Tá? Aí eu no banco, na segunda-feira no banco, eu fui lá, bloqueei o cartão, puxei meu extrato e eu vi a festa que ele fez. A vítima acredita que deu a senha para o motorista enquanto estava sob efeito da droga. No extrato do banco estão vários abastecimentos em postos de gasolina logo depois da corrida. O taxista também fez uma compra em uma loja de peças e foi assim que o passageiro reconheceu o motorista nas imagens do circuito de segurança. Ele é este homem que aparece no balcão. O taxista parece ansioso para finalizar a compra. Ele chegou a gastar mais de R$ 700 no comércio. A expectativa é que o taxista possa ser reconhecido e denunciado. Se ele fez isso comigo, ele não fez a primeira vez. Com certeza ele está fazendo e vai fazer mais. Já pegou um táxi para ficar seguro, né, para não com medo de assalto em ônibus, aí só assaltado pelo taxista. Suposto taxista, né? Travesti taxista. Aí é complicado. Situação absurda, né? E os moradores e comerciantes do Parque das Laranjeiras denunciam que na rua Marquês de Tamandaré existe toque de recolher. Quem sai de casa depois das 6 horas da noite é assaltado. Rua Marquês de Tamandaré, Parque das Laranjeiras. Este é o ponto escolhido por uma dupla de assaltantes que, segundo moradores e comerciantes, tem atuado quase todos os dias aqui cometendo assalto. Ninguém mais tem sossego e paz aqui nesse local. Segundo os moradores, que não querem se identificar com medo desses dois bandidos, a partir das 6 horas da tarde há um toque de recolher. Ninguém sai mais de casa e comerciantes ficam assim, ó, fechados. Ninguém abre mais o comércio. As casas ficam fechadas também. Na noite do último dia 21, os dois assaltantes passaram aqui de carro e fizeram uma dupla de jovens, de universitários que vinham da faculdade e desceram de ônibus aqui próximo do condomínio São Judas Tadeu. Eles vinham aqui com mochila nas costas e nesse ponto eles foram abordados pelos criminosos que estavam de carro. O carro ficou na esquina enquanto os dois vieram a pé. Um deles estava armado com um revólver. Inclusive, ameaçou as pessoas que estavam aqui fora e ameaçou os dois jovens.
A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de vigilância e mostram o momento exato em que os jovens entregam as bolsas aos criminosos, que vão embora sem ser encontrados pela polícia. Nós conversamos com algumas pessoas aqui e disseram que não há patrulhamento da polícia aqui, não existe nem mesmo a segurança propriamente dita. E eles ficam à mercê dessa situação, não tem nem como identificar. Esse é o medo que vocês têm, vocês não querem aparecer, têm medo dos criminosos aqui porque não tem policiamento aqui? Não, com certeza, nós ficamos com medo de descer da parada de ônibus, chegar na nossa casa, eles assaltam na cara limpa, de moto, de carro. Eles não têm medo nenhum de aparecer pra gente, porque eles sabem que não aparece um policiamento, não tem policiamento aqui na rua, no bairro, nós ficamos abandonados mesmo. Casas fechadas, grades por todos os lados, câmeras de vigilância, nada inibe a ação dos bandidos. E aqui, difícil é encontrar alguém que não tenha sido vítima desses dois criminosos que atuam com frequência aqui. No seu caso, como foi que aconteceu? Há 4 meses atrás, aqui na minha loja, mais ou menos uma hora desse aqui, 1h30, 2 horas da tarde, chegou dois indivíduos e botaram a arma na gente. Eram 4 pessoas nossas, eles levaram tudo nosso, até aliança de nossos colegas, eles levaram relógio, celular, tudo, não deixaram passar nada. O medo e o terror aplicado por esses bandidos deixam as pessoas traumatizadas. Muitas delas nem conseguem sair de casa. Você também já foi vítima e teme pelo pior, que o pior aconteça? Sim, já fui vítima. Eu tenho muito medo de passar aqui nessa rua no horário de 6 horas da tarde, eu não tenho mais coragem de sair de casa. Principalmente naquela parte daquele terreno baldio ali que ninguém cuida. É muito perigoso ali, eu tenho muito medo. Até de dia o assalto aqui é constante, eles não estão mais nem aí. Essa é a realidade dos moradores aqui da rua Marquês de Tamandaré, no Parque das Laranjeiras. O medo e o terror tomam conta desse local. Porque onde não há a presença do poder público, nesse caso da Polícia Militar, os bandidos tomam conta de tudo e tocam terror. Como a gente falou, até um toque de recolher existe aqui a partir das 18 horas. Então é preciso que o poder público, a Polícia Militar, tome providências e coloque patrulhamento nessa área, para que os moradores que estão trancados dentro de casa possam ter o direito de ir e vir a qualquer momento, e não os bandidos. A Polícia Militar do Amazonas informou que a 12ª SICOM tem conhecimento da situação e intensificou o patrulhamento com a finalidade de localizar e deter esses infratores. A PM reforça ainda que qualquer denúncia pode ser feita pelos telefones 98842-1622 ou no Disque 190. E agora a gente volta a falar da paralisação que atinge a cidade nessa manhã de segunda-feira, nesse começo de semana. Os rodoviários cruzaram os braços e a gente vai voltar à Zona Leste, onde o Danilo Alves está ao vivo. Olá, Danilo, você mostra agora pra gente a situação dos passageiros, né, que precisam do transporte coletivo, na verdade, dos usuários, uma vez que eles não conseguem entrar nos ônibus hoje. Pois é. Quem quer pegar ônibus está tendo dificuldade, principalmente aqui na zona leste da cidade. Adriane, nenhum ônibus está passando ainda, 6h25 da manhã, 100% da frota de todas as empresas ainda estão paralisadas e o resultado é esse, ó. As pessoas esperando nas paradas, as pessoas que desde cedo já estão esperando aqui, a gente conversou com várias pessoas dizendo que estão há pelo menos 30, 40 minutos esperando o coletivo, tem compromisso, tem que ir para a escola, tem que ir para o trabalho, ou até mesmo tem que ir para uma entrevista de emprego e não está conseguindo por causa disso. A gente sabe que a Zona Leste de Manaus é um dos locais onde tem mais gente, né? Mais pessoas que utilizam o transporte coletivo, e não é só o transporte convencional que é realizado, também tem o alternativo, tem alguns executivos, tem também os mototáxis, até mesmo o serviço de carona paga pela internet, além das pessoas que não são autorizadas pelo ICMTU, mas mesmo assim realizam aquele tipo de carona, né, a lotação. E justamente são essas alternativas que as pessoas que precisam ir
para o compromisso estão utilizando. Tanto que a gente vê aqui passando muito mototáxi, passando muito alternativo, passando vários carros, estão cobrando taxa de lotação. A gente viu agora há pouco, daqui a pouco a gente mostra para você, uma moça que estava fazendo esse serviço, até colocou uma plaquinha dizendo lotação R$10 por pessoa. Passando por aqui agora a gente vê muita gente de braços cruzados esperando os coletivos. Uma cena que já se repetiu pelo menos 42 vezes durante esse ano, 2017, de acordo com o levantamento feito pela nossa produção e também pelo portal A Crítica. Foram pelo menos 42 manifestações, 42 paralisações dos rodoviários, tanto aquelas paralisações relâmpago, quanto também greve geral. Greve pelo menos atingiu aí hoje, pelo menos 800 mil pessoas. Voltando aqui para falar com as pessoas, vamos tentar ver se a gente consegue conversar com alguém, com algum passageiro, né, algum usuário, como você falou, não é passageiro, falar um pouquinho sobre a revolta, né, gente, dessa situação aqui. Bom dia, deixa eu lhe perguntar, a senhora está esperando o ônibus desde que horas? Desde as 5 da manhã, eu estou aqui de plantão e eu vou voltar para casa por causa que eu não tenho como chegar no meu trabalho, que eu trabalho na Ponta Negra. A senhora trabalha na Ponta Negra? É, eu trabalho na Ponta Negra. Aí não vai ter condições de eu chegar lá. Caramba, e a senhora pega quantos ônibus por dia? 2. 2 ônibus e até agora nem o primeiro passou? Nem o primeiro passou. Na maioria das vezes, o ônibus que a senhora pega, ele já vem lotado? Lotado até demais, a gente vem pendurado. Pois é, a questão, qual é o ônibus que a senhora pega? É o 680? É, e o Ponta Negra, o 678. Então é o 678, que é um dos ônibus que mais se passa aqui, é o 678. E passa toda vez lotado. Lotado, todo tempo lotado. Então essa questão também de que os ônibus já passam lotados, não existe aí aquele controle de manhã. A gente sabe que o horário do rush é bem difícil. Agora imagina quando não tem ônibus na rua. A senhora então vai para casa, como é que é o seu nome? Dona Maria. Dona Maria, então a senhora não vai conseguir ir para o seu trabalho hoje? Acho que não, vou voltar para casa. Infelizmente ainda está esperando, tendo uma esperança ainda, olhando para o horizonte para ver se o ônibus chega, mas até agora... Só é ruim no final do mês, né? O bolso fica vazio. Pois é, obrigado, Dona Maria, pela sua entrevista, pelo seu depoimento. A gente vê, o exemplo da Dona Maria é um desses, de que as pessoas realmente estão cansadas, não vão conseguir chegar no trabalho, não vão conseguir chegar no seu compromisso, e algumas têm ainda recurso para poder utilizar um serviço alternativo, mas tem outras que não, vão ter que ir para casa mesmo. Vamos continuar falando aqui, vamos ver se a gente consegue. Ó, esse aqui é um executivo que geralmente passa por aqui, alguns ainda não se sabe a informação se já foi liberado. Quando existe esse tipo de situação, a Manaus Trans, a SMTU, acaba liberando a circulação desses alternativos executivos em outras áreas da cidade. Nós ainda não temos essa confirmação se foi liberado ou não. Mas vamos continuar falando com as pessoas que estão esperando, muitas estão falando no celular, já avisando o chefe, ó chefe, eu não vou conseguir chegar agora. Olha ali, ó, as pessoas conversando já com os seus responsáveis pelo trabalho, conversando com alguma pessoa justamente falando que vai atrasar hoje. E você que está assistindo em casa, o nosso programa já se prepara. Se você utiliza o transporte coletivo, já se prepara, meu amigo, porque vai ser bastante difícil hoje. Vamos conversar com esse rapaz. Tudo bom? Amigo, muito bom dia. Você está esperando o ônibus desde que horas? Desde as 5 horas, né? Também desde as 5 horas, não consegue pegar de jeito nenhum. Qual é o ônibus que você pega? Eu pego Ponta Negra. Do Ponta Negra, o 678, mesmo da Dona Maria. E até agora, nada de ônibus passar, né? Nada, isso é uma sacanagem, estão vendo com a gente, pô. Não avisa nem nada e... Cadê? Perdeu o trabalho por causa do porra de sacanagem de greve. Não avisaram, cara. E nós estamos assim, a mercê do... Pega falta, não, né? Talvez não pegue falta, mas é isso aí, pô. É bem complicado, né? Agora, deixa eu lhe perguntar, o senhor trabalha com o quê? Eu sou bombeiro hidráulico. Sou bombeiro hidráulico, o senhor trabalha O senhor trabalha ali atrás, próximo ali no bairro do Shopping Ponta Negra. Então ali atrás, bem pertinho lá do bairro Nova Esperança, né? Isso. Então também é uma pernada daqui para lá. Não dá para ir não, Nem tem lotação para ir não, só passa para ir até o shopping, Amazonas Shopping e volta. Ainda tem esse tipo de situação, né? As pessoas não encontram alternativa para ir para o outro local. Bom, por enquanto a gente continua aqui, daqui a pouco a gente mostra para você, como eu disse, a questão das lotações, porque tem muita lotação ali do outro lado. A Polícia Militar agora acaba de passar, não sei se está indo lá para a parte onde os trabalhadores estão, porque a gente está aqui pertinho da Global Green ainda, mas mesmo assim a situação ainda está bastante complicada, Adriane. A gente continua, para você que está assistindo a gente continua aqui no local e qualquer informação nova a gente traz para você.
Aqui, já está falando que está indo para o centro. Como eu disse, a gente tinha a informação de que os alternativos estavam circulando já em outros cantos da cidade. Foi confirmada aqui pela placa, né, pelo aviso do alternativo, dizendo que os alternativos estão circulando agora para o centro. E, resultado disso, ônibus alternativos lotados. Volto com você. Isso é uma falta de respeito, uma humilhação com o usuário do transporte coletivo que precisa enfrentar isso, essa correria para tentar conseguir um transporte, ter que pagar mais caro. Eu peço aqui para o patrão da Dona Maria e para o senhor que conversou com a gente, não descontar do funcionário no fim do mês, porque não é culpa dele. Ele está ali na parada desde 5 horas da manhã, aguardando pelo transporte, que não aparece. Os rodoviários cruzaram os braços sem dar uma explicação antes, sem que a população pudesse se preparar. E a gente sabe, finzinho de mês, principalmente, o salário já está ali contado, a pessoa já não tem mais dinheiro para se manter até o dia 30, fica esperando ansioso para que chegue o salário novamente. E aí não vai ter dinheiro para pagar um mototáxi, para pagar um táxi, e em algumas situações não há nem outra alternativa, né? No transporte alternativo não chega até esses locais. A gente continua falando sobre esse transtorno dessa paralisação do transporte coletivo. Agora nós vamos para a Zona Norte, mais uma vez, lá para o bairro Cidade Nova, onde o Alex Gomes está operando o nosso drone. Nós estamos passando agora no T3, é o terminal de integração da Cidade Nova, que fica ali na divisão entre a Avenida Max Teixeira e Noel Núteos. E olha, tá uma tranquilidade por lá. Por quê? Porque não tem o que fazer lá dentro, né? Não tem transporte, não tem ônibus circulando. Tá mais tranquilo do que quem precisa usar o transporte à noite. Enfim, é um transtorno bastante grande para quem precisa usar os ônibus nessa manhã. E aí no T3, que costuma nesse horário, que são 6 horas e 31 minutos, 6 horas e 31 minutos, costuma estar bastante cheio, mas hoje está nessa situação, vazio. Não tem nem usuário, nem ônibus, porque eles simplesmente não saíram das paradas. Quem precisou pegar ônibus, quem pega cedinho, logo na primeira viagem, está há 1h30 aguardando um transporte que não chega e não tem nem previsão de chegar. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Agora a gente muda de assunto, vamos ao município de Maués, que fica a 253 quilômetros de Manaus. Por lá, os produtores rurais foram contemplados com equipamentos agrícolas. O investimento é de mais de R$1 milhão e deve ajudar a aumentar a produção de farinha, produto que é a principal fonte de renda dos agricultores do município depois do Guaraná. A área urbana do município também ganhou reformas. Neste fim de semana, a Prefeitura de Maués entregou à população obras que estavam em reformas, como a praça de alimentação, que ganhou lâmpadas LED, e agora 16 boxes vão funcionar aqui. Com a reinauguração, pelo menos 180 empregos diretos e indiretos devem ser gerados. A praça de alimentação gera 180 empregos indiretos, além de fomentar o comércio do nosso município e garantir a empresários que possam ter um local adequado para avançar nos seus investimentos. Já a energia LED, além de embelezar aquela região toda, ela representa uma diminuição na taxa de energia que a gente paga de iluminação pública. O setor rural também recebeu investimentos aqui em Maués. Só aqui são mais de 1.500 equipamentos que vão ser entregues aos produtores rurais. Tem até casa de farinha completa, com forno, motor e até bancada de cevar mandioca. A dona Aldemira mora na comunidade Monte Ararati, a 50 quilômetros da cidade. Ela foi uma das agricultoras beneficiadas com uma casa de farinha completa. Vai beneficiar muito porque nossas comunidades, elas já faziam 11 anos de esquecimento. Então isso daí ajuda e dá impulso para o trabalhador, porque está vendo que tem alguém que tem vontade de ajudar. Um dos municípios mais desenvolvidos do Amazonas, Maués tem cerca de 60 mil habitantes e a economia é baseada principalmente no cultivo do guaraná. E produtos como a mandioca começaram a ser cultivados em larga escala. Todo o investimento de R$1.700.000 em equipamentos deve beneficiar mais de 120 comunidades e cerca de 300 produtores rurais. Com isso a gente resgata o setor primário do município de Maués, não só na nossa principal cultura, que é o guaraná, mas também na mandioca, na banana, no açaí, que há uma proposta do prefeito de investir a partir de agora na produção de mais de 1 milhão de mudas de açaí, que isso, consequentemente, irá aquecer a economia do município de Maués.
O seu Lourival vive na comunidade São João Batista, no Rio Pupunhal, e precisava emprestar máquinas de outros agricultores para fazer farinha. Agora, com os novos equipamentos, já sonha em aumentar a produção. Se nós fabricávamos 5 sacos, 10 sacos, nós vamos multiplicar para 10, 12, 15 sacos de farinha, né? Então isso aí seria uma renda muito grande para o município e para nós que vivemos da zona rural. Agora são 6h35. A gente tem informação de um acidente de trânsito que aconteceu agora há pouco lá na área do Distrito Industrial. Olha só, micro-ônibus colidiram, são 2 veículos do transporte alternativo lá na Zona Leste, isso é na Altais Mirim, próximo a uma empresa lá no distrito onde aconteceu esse acidente, na Altais Mirim. O ônibus ficou numa situação muito prejudicada, né? A gente vê a parte da frente do ônibus está destruída, houve possivelmente um capotamento e a gente, até o momento, não tem informação de pessoas feridas. A gente está entrando em contato com a SMTU e também com o SAMU para tentar obter mais informações. O fato é que é um acidente aparentemente grave que aconteceu agora no Distrito Industrial. Esse é o outro veículo, ao que parece uma colisão frontal, né? E aí tem um corpo de bombeiros no local também para dar atendimento. Se o corpo de bombeiros foi, é que possivelmente há gente ferida nas ferragens, né? Onde há necessidade desse atendimento emergencial. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes desse acidente que aconteceu agora há pouco no distrito, na Altais Mirim, envolvendo 2 ônibus. Um deles do transporte alternativo e outro do transporte especial que faz rota ali naquela região. Daqui a pouco a gente traz mais informações desse acidente no Distrito Industrial. E o FGTS é um direito de todo trabalhador que tem carteira assinada e é um valor retirado do seu salário e depositado todo mês pelas empresas em um banco público. Mas uma proposta do governo federal pretende reter, isso mesmo, reter parte do FGTS dos trabalhadores para economizar no pagamento do seguro-desemprego. Você vai entender melhor agora no quadro A Vaga é Sua de hoje. Esse aí é o Rai, famoso na Rua do Comércio por vender a cartela de ovos mais barata da região. Quem vê ele assim, nem percebe que já passou um sufoco. Rai já trabalhou de carteira assinada. Não deu certo. Foi dispensado pelo patrão. Aí a gente entramos num acordo e ele me pagou só a metade do que era o certo, né? Tipo assim, se eu tivesse pegado a conta, eu ia receber tudo, né? Certinho. Pois é, depois de 2 anos, ele conseguiu sacar o FGTS dele, graças à decisão do governo de liberar as contas inativas. O dinheiro foi bom e deu para investir. Faz 1 ano e eu saí, né? Aí eu tô com pouco tempo nesse ramo aqui de ovo e tô achando que é melhor do que eu estar trabalhando de carteira assinada. O FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, funciona mais ou menos assim. Se você trabalha de carteira assinada, todo mês, a empresa que te contratou tem o dever de depositar em um banco público 8% do seu salário. Isso vai funcionar como uma espécie de poupança. No fim de tudo, se você for dispensado, você vai ter direito a todo esse valor integral. E a empresa ainda te paga 40% de multa rescisória. Você também, junto com isso, pode dar entrada no seguro-desemprego. Se você trabalhou 1 ano e 6 meses na empresa e também foi dispensado, você pode levar os seus documentos no Cine ou então na Caixa Econômica Federal e dar entrada nesse benefício. Até aí, tudo bem. Mas existe uma proposta do governo federal que quer pagar o seu seguro-desemprego com todo o dinheiro do FGTS que você já tem depositado. E além disso, o pagamento vai ser parcelado. O FGTS é importante não só para o Rai, mas também para várias pessoas que ainda trabalham de carteira assinada. No Brasil, são mais de 50 milhões de trabalhadores. A medida que está em discussão no Ministério do Planejamento prevê o parcelamento do saque da conta vinculada ao fundo e da multa de 40% em 3 meses. Os valores mensais seriam equivalentes ao último salário pelo trabalhador na empresa. A ideia é que depois de 3 meses, se o trabalhador não conseguir outro emprego, aí sim, ele pode dar entrada no pedido do seguro. Durante esse saque parcelado, o governo não precisa disponibilizar recursos para pagar, integralizar o seguro-desemprego. Então, o empregado vai ficar se mantendo com o seu próprio depósito do FGTS. Pois é, a medida ainda está longe de chegar a um consenso.
Mas o trabalhador não quer nem ouvir falar na possibilidade de parcelar o próprio FGTS. Já pensou? Eu acho que para o trabalhador não vai ser uma coisa boa, entendeu? Porque o dinheiro já é dele. O trabalhador trabalha tanto tempo e de repente fica sem um FGTS, sem um seguro-desemprego. Todo funcionário, quando ele é demitido da empresa, ele tem aquela ressalva de pegar os seus 40%, de tirar da Caixa Econômica e depois ele dá entrada no seu seguro-desemprego, que é um direito que lhe assiste, porque hoje, na situação que está, a gente não encontra qualquer emprego por aí. E conseguir comprar um imóvel é o sonho de muita gente. Mas como esse é um investimento que geralmente é feito a longo prazo, há o risco de não conseguir honrar as parcelas e ainda ter o imóvel tomado pelo banco. Para evitar esse problema, é preciso tomar alguns cuidados. É o que você acompanha na reportagem. Há 6 meses, Ana Lúcia realizou um sonho, morar em um lugar confortável e próprio. Mas o que era motivo de felicidade tem tirado o sono dela também. É que desde que ficou desempregada, não consegue pagar as parcelas do financiamento. E agora está com o sonho ameaçado. Se tornou difícil e aí não teve mesmo como a gente conseguir pagar as parcelas, né? Vocês já têm feito alguma coisa para tentar pagar? Já. Inclusive, a gente começamos com essa venda, né, de merenda, mas é pouco, né? Não dá para pagar. Hoje eu tenho medo, né, de perder o imóvel, porque era meu sonho, né? O mesmo acontece com Ana Paula, que está com 3 prestações em atraso. Ela até tentou rever o contrato junto ao banco, mas não teve resposta e ainda continua com a dívida, que só cresce. Eu procurei alguns órgãos, né? Eles me informaram apenas que eu deveria dar um jeito de procurar um outro meio de pagar. Se caso eu não tivesse condições, um funcionário da Caixa Econômica ainda me falou que se eu não tenho condições, que eu devolvesse o imóvel. Eu falei, senhor, o meu contrato foi avaliado quando eu ainda trabalhava, há 3 anos atrás. E quando eu fui contemplada, eu já não tinha mais emprego, né? Estou tendo dificuldade para pagar. Mas a gente sabe que algumas pessoas já informou que a gente tem o direito de reaver isso aqui. Eles podem rever o contrato das pessoas, né? Para que eu possa ter condições de pagar. Porque não é a intenção dever, né? Ficar devendo. A dívida dos mutuários no estado já somam mais de 60 milhões de reais. Para quem está nessa situação, uma alternativa seria procurar a Superintendência de Habitação até hoje para tentar recuperar o crédito junto ao órgão, que está oferecendo descontos de até 98% nos juros e mora. Este advogado especialista em direito civil explica que para que os prejuízos não cheguem ao ponto da perda do imóvel, é preciso procurar ajuda ao menor sinal de dificuldade no pagamento das parcelas. Em alguns casos específicos, é possível que a pessoa venha alocar um imóvel e, com a renda advinda dessa locação, conseguir pagar o financiamento imobiliário. Ele é possível, essa é uma das alternativas que podem ser analisadas, a depender da análise do caso concreto que for apresentado ao advogado, assim como a portabilidade financeira e tantas outras que devem ser analisadas em conformidade com aquela situação que lhe é apresentada. Além disso, é preciso lembrar sempre que contratar um financiamento imobiliário, na maioria das vezes, implica em contrair uma dívida por 30 anos ou mais. Por isso, é preciso muita disciplina e pé no chão para não acabar afundado em dívidas. É sempre ideal que a pessoa tenha um planejamento concreto para que haja o devido pagamento dessas parcelas. Todavia, caso haja, por algum motivo, uma mudança na situação econômica, seja do contratante ou de sua família, é de extrema importância que a pessoa procure os meios legais possíveis para uma tentativa de uma renegociação ou, de uma outra forma, chegar a um denominador comum com o agente financiador. E agora eu tenho um recadinho para você que está ansioso para o período de férias escolares. A colônia de férias Agnus Dei está chegando com muitas novidades. O período da colônia será de 3 a 14 de julho e acontecerá em 2 horários especiais. Vai ter pique-esconde, mergulho nas ondas, culinária da vovó, teatrinho, baile de máscaras, queimada na quadra e muita diversão, é claro. E se você indicar um coleguinha, ganha um desconto especial no ato da matrícula. As inscrições começaram no dia 1º de junho. Esperamos você do Agnus Dei e também de outras escolas. Você não pode ficar de
de fora dessa aventura. Pede para o papai e para a mamãe garantir a sua vaga, pois são limitadas. Venha fazer uma visita ao Centro Educacional Agnus Dei, que fica na rua Rio Mar, no Vieira Alves. E o telefone é esse que está passando aqui na sua tela, 3584-5458 ou 3584-2815. E na última sexta-feira, o PPS apresentou o registro do cabeleireiro Jadevone Nogueira Deltrudes, a candidatura para as eleições suplementares do governo do Amazonas. O lema do candidato é um tostão contra 1 milhão. E Jardel, como é conhecido, já concorreu à vaga de vereador 3 vezes e uma vez à vaga de deputado estadual. O prazo final para o registro de candidaturas era até o dia 19 de junho, mas o edital de impugnação aberto até o dia 23 também permitia o registro individual de candidatos. O PPL aproveitou a data final para lançar na sexta-feira a candidatura da chapa encabeçada pelo empresário Jardel e a vice, a advogada Fabiana Campos Silva Wickens. Segundo o candidato, a proposta do partido é de renovação política. Sou conhecido como uma surpresa, humilde da área mais difícil, aquele mais desacreditado, aquele que não tem condições. Por isso o slogan que nós criamos, um tostão contra 1 milhão, porque não temos. Os que tem aí já estão grandes e vão fazer a mesma coisa de sempre. E agora a gente vai para o intervalo, mas volta daqui a pouco. Vamos voltar a falar sobre a paralisação que atinge a cidade hoje. 100% dos ônibus não estão circulando em Manaus e a gente mostra as consequências disso nas paradas, nas ruas, nos terminais de Manaus. E tem ainda as notícias direto de Parintins. Essa já é a semana do festival e a gente vai trazer informações ao vivo com o Cleito Pascarelli, que já está lá na ilha. É um instante só.